Neste vídeo, introduziremos as tabelas estatísticas de dados simples. Posteriormente, iremos trabalhar com tabelas estatísticas de dados agrupados em intervalos. Por ora, tabelas estatísticas de dados simples. E para isso, iremos ver exemplos pouco a pouco, que vai fazer todo sentido. Imaginemos que realizamos um exame de matemática. Nessa simulação, qualificamos cada um dos alunos com uma nota que tem um valor inteiro e fazendo também questões com perguntas, tipo testes e valores. A nota que, como podemos ter, digamos que tem um valor inteiro como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 possíveis resultados. Neste caso, teremos números infinitos de resultados. E como dissemos em estatística, um primeiro objetivo é agrupar esses dados numa tabela. É o que vamos fazer. Para isso, em primeiro lugar, iremos definir a frequência absoluta de um dado. Recordamos que os dados são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São números finitos de dados inteiros. Se define frequência absoluta de um dado como o número de vezes que aparece esse dado. Nossos dados realmente nós vamos denotar por x. Denotamos por x com subitem índice i, descrevendo-os na ordem do menor ao maior. E a frequência absoluta associada a xi denominamos de fi. E o subíndice i indica que a frequência absoluta do dado se corresponde ao dado correspondente que tem o mesmo índice. Ou seja, o dado x1 corresponde à frequência f1, dado x2, frequência f2, e assim sucessivamente. Então, com eles, construímos uma tabela em que colocaremos na parte esquerda, na primeira coluna, com dados xi, e na segunda coluna, associaremos com as frequências absolutas correspondentes a cada um dos dados. Então, iremos completar essas tabelas com esses dados, porque nos permite representar esses dados, mas também nos permite fazer a representação gráfica deles, que são os gráficos estatísticos associados às variáveis estatísticas, que obviamente utilizaremos os parâmetros correspondentes. Nesta parte, aqui na primeira coluna, escrevemos x1, x2, x3, xn, onde n minúsculo seria o número de dados. E na parte direita, na segunda coluna, colocamos as frequências correspondentes. Seguindo o nosso exemplo, vamos escrever aqui na tabela, na parte direita, preenchendo os dados que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, escrevemos aqui todos os dados xi. E nós vamos passar para cada um desses dados, passar linhas horizontais, separando os dados para melhor visualizar. E bem, nessa tabela, vamos escrever as frequências absolutas. Necessárias. E vamos escrever as frequências correspondentes a esses dados. Escrevemos as frequências FI que aparecem para cada um dos dados. Veja quantas vezes aparece. A nota 0 só aparece uma vez, então a frequência é 1. A nota 1 só aparece também uma vez, então a frequência para o dado 1 é 1. 2 aparece quantas vezes? 1, 2. 2 vezes, a frequência é 2. Vamos ao 3. O 3 não aparece, tem a frequência 0. E 4 aparece 1, 2, 3. 3 vezes, frequência absoluta é 3. O 5 aparece 1, 2, 3. 3 vezes, então a frequência é 3. Contando para o 7, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos obter o 6 aparece 4 vezes. O 7 aparece uma vez. O 8 aparece 2 vezes. O 9 aparece 2 vezes. E o 10 aparece uma vez. Bom, como a frequência absoluta, estamos escrevendo cada uma vez que aparecem os dados. Então, estamos escrevendo o número de vezes que aparecem todos os dados. E, nesse caso, teremos 20 dados e, portanto, somando isso, teremos 20. É habitual fazer a soma das frequências absolutas. Assim, teremos o número de dados que aparecem na tabela. Logo, é habitual somar o número de dados. Mas não somamos os dados, porque para cada dado, para cada um dos dados, temos que considerar o número de vezes que aparecem esses dados. Então, uma vez feito isso, vamos definir outros conceitos. Então, temos a soma das frequências e estamos nos familiarizando com a notação de somatório. Isso nos indica que o somatório é algo mais que 1. Isso significa uma soma. A soma das frequências absolutas que dá como resultado o número de dados. Esse símbolo chama-se somatório e significa soma. A soma de todos os FI é igual a N. A soma de todas as frequências absolutas será igual a N maiúsculo. Essa é uma forma de comprovar que todos os valores foram incluídos e que, quando somamos as frequências absolutas, temos um número de dados. As outras frequências também são muito importantes, que são as frequências absolutas acumuladas. Essas se utilizam
algumas vezes se utiliza quando calculamos a mediana, quartis, decis, percentis. E utilizamos se precisamos calcular esses parâmetros. Inserimos mais uma coluna na tabela e utilizamos a notação F, subíndice I, F maiúsculo. Escrevemos aqui no exemplo FI e temos que calcular as frequências dos dados em questão, mais todos os anteriores. Para os dados, o dado 0, a frequência absoluta 1, somamos todas as frequências absolutas acima. E como não temos frequência absoluta acima, a frequência acumulada será 1. Agora, para o dado 1, a frequência absoluta é 1, mas todos acima, que é 1. Somaremos as duas. 1 mais 1, 2. Temos frequência absoluta 2. E para 2, a soma todos acima. 2 mais 1, 4. Para o dado 3, somamos sua frequência absoluta 0, mais 2, mais 1, que é 4. Para 4, somamos sua frequência absoluta 3, mais 0, mais 2, mais 1, que dá 7. Observe que não é necessário somar todas as frequências absolutas acima, porque a soma das frequências absolutas acima será a frequência acumulada. Para o 5, somamos sua frequência absoluta 3, a frequência acumulada acima. Logo, 3 mais 7 é igual a 10. Depois, 10 mais 4, 14, mais 1, 15, mais 2, 17, mais 2, 19 e mais 1, 20. Sempre a frequência absoluta acumulada é o número de dados. Está claro, não? E aqui na tabela esquerda temos F1, aqui F1 mais F2, aqui F1 mais F2 mais F3, etc, etc, etc. Aqui N, o número de dados. Ao final, não se calcula a soma. Como disse, utilizaremos frequência absoluta acumulada para calcular a mediana, quartis, decis e percentis. Perfeito. E por último, como havíamos dito, teremos uma última coluna, que são as frequências relativas de cada um dos dados. Já temos as frequências absolutas, é a quantidade de vezes que aparece esse dado. Vamos escrever aqui a frequência relativa. Não é mais que a frequência absoluta dividido pelo número de dados. Então, para o dado 1, H1 é F1 dividido pelo número de dados N. H2 é F2 dividido pelo número de dados N, etc, etc, etc. No final, a soma não se calcula, porque a soma de todas as frequências relativas é sempre igual a 1. Bom, no nosso caso, as frequências absolutas temos que dividir pelo número de dados, que em nosso caso, temos que dividir por 20. Para o primeiro dado, temos 1 dividido por 20, que dá 0,05. Ou podemos escrever como fração ou também como expressão decimal, porque se for preciso trabalhar com esses cálculos, seria melhor que trabalhar com decimais, para os alunos não se confundirem, nem terem que olhar para as frequências acumuladas, absolutas acumuladas, ao invés de olharem para frequências absolutas. E vamos apagar essa coluna aqui. Agora, para o segundo dado, a frequência absoluta 1, que dividido por 20 dá 0,05. Para 2, dividido por 20, é 0,1.
Para 3, 0 dividido por 20 dá 0. Para o quarto dado, 3 dividido por 20 dá 0,15. Para o quinto dado, 3 dividido por 20 dá 0,15. Para 6, 4 dividido por 20 dá 0,2. Depois, 1 dividido por 20, 0,05. 2 dividido por 20 dá 0,1. Depois, 2 dividido por 20 dá 0,1. 1 dividido por 20 dá 0,05. Como havia dito, a soma de todas as frequências relativas é igual a 1. É uma forma de verificar se você está se equivocando. E verificando 0,5 mais 0,5 mais 0,1 mais 0,15 mais 0,15 mais 0,2 mais 0,05 mais 0,1 mais 0,1 mais 0,05 dá 1. Enfim, como todas as frequências relativas, encontramos resultado 1. Como disse, essa é uma forma de confirmar que, efetivamente, não terás equivocado. Bom, para calcular a frequência relativa, não precisamos das frequências acumuladas, pois podemos, para não confundir, tapar a coluna com papel, se preferir. Como disse, sabemos essa aula de estatística com tabelas de dados simples e no próximo vídeo teremos tabelas estatísticas de dados agrupados em intervalos.